Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Flautista. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Flautista. Essa história foi publicada na revista Ron Space Night número 40 de 1983 e aqui no Brasil saiu em 1988 na revista O Incrível Hulk número 63, na época de grande inflação. A gente vê que a cada edição da revista ela fica mais cara, né? Bem, Ron agora completando 40 edições, né? Então, para um brinquedo que fracassado, né, cujas vendas não conseguiram talvez nem cobrir o custo de produção, né, como personagem de quadrinhos, ele chega à sua 40ª edição, sem contar os anuais, né? Bem, o título dessa história, né, original é Piper of Peril, né, que seria o Flautista do Perigo, tá? Aí, na edição brasileira, né, que saiu da revista Incrível Hulk, você vê que a primeira página é diferente. Por que é diferente? Porque agora vai começar, aliás, já havia acontecido isso antes, né, uma história dos X-Men em que ele encontra a Irmandade dos Mutantes, formada pela Mística, a Vampira e a Sina, os cortes das histórias originais, né? Então já havia acontecido uma vez um corte, agora a coisa vai ficar mais frequente, mais intensa. Por que a história, a versão brasileira, não tem a mesma página? Porque ela foi cortada, tá? Então, na edição original, a gente vê uma reunião dos espectros em um local da Inglaterra. Eles estão fazendo uma invocação de uma criatura, outra dimensão. E aí você vê, já nessa história aqui, que tem uma briga entre as fêmeas, que são feiticeiras, predominantemente, e os machos, que são cientistas, predominantemente. Eles na verdade não se dão muito bem, tá? Eles têm só um objetivo comum de conquista, mas parece que eles são apartados. As fêmeas e os machos, eles não concordam entre si. As fêmeas não concordam com a ciência, os machos não concordam com a feitiçaria, cada um acusa o outro lado de fracassar em conseguir lutar contra o Ron. E aí aqui na versão brasileira a história começa com o Ron sobrevoando o que parece ser uma espécie, um rio, um canal na Inglaterra. Ele está na sua busca ainda sobre a presença dos espectros na Terra, né? Ele começou a sua jornada nos Estados Unidos, cruzou o Atlântico, chegou na Inglaterra e agora está lutando com os espectros na Inglaterra. Bem, essa página, né, que é a primeira página da edição brasileira, ela é a página 4 da edição original. Então, 3 páginas foram descartadas aqui no Brasil, né? Simplesmente elas não apareceram, né? São inéditas aqui. Bem, aí agora a parte que, né, foi publicada aqui, né? O Ron está assim meio atormentado, né? Porque ele perdeu, né, a chance de voltar a ser humano, né? Graças a um plano, né, do Mentos, e da traição de um colega seu, Cavaleiro Espacial, que é o Terminator. Essa história é contada em um vídeo anterior, né? Você vai entender ela se você assistir a série A Saga dos Cavaleiros Espaciais, né? E se você assistir ao vídeo O Senhor de Galador, tá? No qual depois o Ron tem uma sequência na qual o Ron encontra o Galactus. Mas a questão é que o Ron, ele nesse momento não tem nenhuma expectativa, né, não tem esperança, não tem possibilidade de voltar a ser um humano. Ele está preso nessa armadura ciborgue. E isso atormenta ele, né? De vez em quando essa coisa volta, ele fica pensando, eu vou ser metade máquina para sempre, eu estou condenado, eu estou preso nessa armadura para sempre. Ele até acaba se distraindo ali no seu voo e acaba se chocando com uma pedra. Mas, na hora que ele se choca com essa pedra, ele desperta ali, levanta-se, ele vê uma cena muito bizarra acontecendo em uma aldeia ali nas proximidades. Ele vê um flautista ali, que está ali
ah, caminhando, saltando, né, com uma flauta de Pan, né, e um grupo de crianças está seguindo ele. Né. Tá parecendo assim a história do flautista de Hamelin, só que no lugar de ratos são as crianças. Né. Na verdade, na história do flautista, as crianças também seguem ele depois, né, porque a cidade não quer pagar o flautista, né, e ele se vinga levando as crianças embora da cidade. Então, essa história parece que tem uma referência a isso aí, né? Um flautista de Hamelin, só que no caso não é Hamelin porque eles estão na Inglaterra. Esse flautista atrai as crianças até um morro, né? E aí ele fala com elas, mas na verdade elas estão hipnotizadas, né? Aquela flauta, né? Na verdade, envolve uma certa magia, né, que conseguiu dominar a mente das crianças e atraí-las até ali. Né? E ali ele usa aquela flauta para abrir um portal para um outro sistema solar, a Nebulosa Negra, né, que é a galáxia onde está o mundo, né, o planeta dos espectros. E parece que esse flautista quer levar as crianças até o mundo dos espectros. Então esse portal ele se abre, se expande e a gente vê então a galáxia da Nebulosa Negra, né, com o seu Sol negro, que Galactus tentou destruir, mas que se você assistir o vídeo sobre o Galactus, você vai descobrir que ele não se deu muito bem com isso. E aí a ideia desse flautista é que as crianças atravessem esse portal, né? Tem algum plano para eles do outro lado. Mas ele não contava com uma coisa, né? Ou com alguém, na verdade, né? Que é o Ron, o Cavaleiro do Espaço, que aparece, né? Ele se coloca entre o flautista e o portal, né? Já empunhando, né, o seu analisador de energia, né? Se apresenta como protetor do planeta Terra, né? E ele fala que ele é o perseguidor dos espectros, né? E aí agora ele está entendendo mais ou menos o que uma feiticeira espectral disse anteriormente sobre um alinhamento cósmico, né? Que deve se referir a esse portal, né? Mas que para ele prosseguir com seus planos vai ter que passar por cima dele. Enquanto isso, você ficou aqui na expectativa, você que assistiu o vídeo anterior, sobre o que aconteceu com o Steve Jackson, né? Que encontrou a sua amada Brandy Clark no laboratório onde ela trabalha, no meio de um processo em que envolve ela e a armadura da Starshine. Na hora que ele entrou ali, ele acabou interrompendo uma cerimônia mística que estava sendo conduzida pelo Dr. Dredd. O Dr. Dredd é um espectro, né? E ele é um tipo especial de espectro, porque ele é macho, mas ele é feiticeiro, né? E é uma raridade entre os espectros, né? Ele é um dos anciões dos espectros, os machos que ainda dominam a magia. E ele, o que ele está fazendo ali? Ele está fundindo a Brandy com a Starshine, né? Fazendo o que ela gostaria que acontecesse, de se transformar numa cavaleira espacial, para finalmente consumar o seu amor como Ron. E aí ele usa sua magia para paralisar, né, o Steve Jackson, né, e deixa ele assistindo o que vai acontecer. Ele tem prazer em explicar o seu plano, né, em explicar que ele vai ajudar ela a se tornar uma ciborgue. E ali o Dr. Dredd prossegue, fazendo com que os dois corpos eles se aproximem, né, e vão então se tornando um só. Mas nesse momento o torpedo ele aparece, né? Usa o seu visor para ver que o Dr. Dredd ele é um espectro, mas aí o Dr. Dredd fala, eu não sou espectro comum, né? E usa sua magia para tentar prender o torpedo, ele invoca criaturas de sombras para tentar prendê-lo, mas o torpedo consegue se libertar. Mas quando ele tenta, né, dar cabo do Dr. Dredd, o torpedo ele é atacado pelas costas pela Starshine, a nova Starshine agora, que é a Brandy Clark, que está sob o domínio do Dr. Dredd, né? A barganha que ele fez, né, para transformar a Brandy em cavaleiro espacial foi ter o controle dela, né? A gente não sabe, na verdade, muito bem
como isso aconteceu. Mas o fato é que agora a Brand é uma cavaleira espacial e ela está sob o domínio do Dr. Dredd. E que ele vai usar isso para destruir o Ron. Então, na verdade, a Brand acabou se transformando numa arma contra, né, o homem que ela ama. Voltando para a Inglaterra, o Ron ele usa o analisador para descobrir, afinal de contas, o que é aquele flautista, né? E ele vê que é um espectro, mas o flautista fala que você não precisa usar, né? Ele é realmente um espectro, né? E que admite isso sem problemas. Mas aquele flautista diz que o momento do poder está nas mãos dele, né? E que um habitante, né, do limiar ele vai chegar. Que na verdade é o contrário do que parecia. Não são as crianças que exatamente vão atravessar o portal. Alguém, né, vai atravessar o portal do outro lado para a Terra, né? E aquele flautista usa sua flauta mística, né, para envolver o Ron com faixas, né, que aparecem e o prendem, né? E a ideia é manter ele preso enquanto esse habitante, né, do limiar ele cruza o portal. E aí o Ron observa naquele portal que uma espécie realmente de uma porta dourada ela aparece, né? E uma figura surge nela. É uma figura extremamente assustadora, né? E o flautista continua tocando a flauta e aquela criatura vai se aproximando cada vez mais do portal para a Terra, né? Mas o Ron consegue se libertar das suas amarras místicas e usa o neutralizador para despachar aquele flautista para o limbo, né? Mas a criatura ela está quase para atravessar, então o Ron vê que ele tem que impedir de alguma forma, ele se atira contra aquela criatura e o empurra de volta para o portal, né, para dentro do portal, para a galáxia da nebulosa negra. E aí, momentos depois, o portal se fecha. Quando ele se fecha, as crianças despertam, não sabem o que aconteceu, não sabem que Ron acabou a salvando, e agora o Ron está preso em uma outra dimensão. Mas ele vai encontrar alguém nessa outra dimensão, né? O Doutor Estranho. E você vai saber como vai ser esse encontro se assistir o próximo episódio. Porque esse aqui